meu namoro foi uma coisa muito simples. O meu marido estava emigrado. Eu já tinha tido algum pretendente, mas nunca entrava em razão. Eu vi uma fotografia dele, mandando da Venezuela para uma amiga minha, e cortou-me logo o coração. Eu vi, este é o ideal. E então, quando o meu marido chegou, eu soube pelo pai dele que ele ia vir da Venezuela, nós tínhamos a nossa casa, tinha tapa-sós. Quando eu senti que ele estava no terreiro do meu pai, na parte do fundo de baixo, tínhamos 2 andares, eu vi, e pelo entremeio dos tapa-sós, e vi, e disse, isto não sai de mim. Depois, mas não podia falar com ele. Não podia falar com ele porque ele só chamava, era o meu pai e a minha mãe. O meu pai não estava, a minha mãe veio à porta, chamou ele para dentro, convidou ele a tomar qualquer coisa, já saí lá meio baralhado. Então, dias depois, 3, 4 dias, ele veio para conhecer-nos. E quando ele olhou para mim, eu vi que o olhar dele para mim foi diferente do olhar das minhas irmãs. Eu me sentei num cantinho quando ele me deita a mão às costas e pede-me em casamento. Aí o coração bateu. Mas eu não podia dar resposta porque eu era muito novinha e os meus pais não me iam aceitar. Eu estava em casa à noite com a minha mãe, que o meu pai já tinha falecido, e então o que aconteceu? Sentei-me a bater à porta e era um rapaz, que foi o meu marido. E a minha mãe perguntou quem era, aí ele disse lá o nome, Agostinho, e depois ele perguntou à minha mãe, ele disse à minha mãe que vinha pedir a minha filha, venho pedir a sua filha em casamento. E a minha mãe perguntou-me a mim, Hermínia, tu queres o Agostinho Carvalho? E eu devia ter dito que sim. E pronto, eu fiquei e fui e casei. Daí a 3 anos. Foi pedido em casamento no dia que eu conheci. Não conhecia muito, que ele trabalhava no Funchal. Não. E depois passou uns dias, ele chegou à minha casa e ele diz ao meu marido, diz, olha, o teu pai qual foi a resposta que te deu? Eu disse, até agora ainda não tenho resposta nenhuma. Da minha mãe já teve resposta, mas vejo que o meu pai anda diferente. Pois a minha mãe no outro dia disse, olha, eles vão tratar já do casamento, porque ele vai por 6 meses e naquele tempo tinha que ir ao médico para ver se tínhamos caspa, para ver se tínhamos piolhos, para levar a vacina da febre amarela, e hoje em dia tenho aqui a marcação dela, ao doutor dos ossos, ao consulado para se nos apresentar, que era uma coisa que chamavam as chamadas, eles chamavam-nos e nós tínhamos que entrar, ao comando militar, todas essas coisas. E ele tem que arranjar a documentação muito rápido. Um mês saímos num sábado saímos os 2, na segunda-feira, um mês, já éramos marido e mulher. O casamento, o namoramento não foi de muito tempo, não foi de andar 1 ano, nem 2 anos, nem andar em discotecas, nem andar, porque nesse tempo não se falava em discotecas. Fui pedir à minha mãe para então começar a andar com ele. E ele ia à casa e namorava-se assim, como o senhor está aí. Havia partidas. Eu sei que o meu marido namorou com a rapariga. Fui-na pedir em casamento, também assim de noite, e fui, e depois deixou-na. O que é que se juntaram os rapazes e foram deitar palha, trigo, da casa dela até à casa do meu marido. A minha mãe já teve outra vivência diferente. Namorava à janela, passeavam com a família, iam para a prainha, escreviam-se. Hoje ninguém se escreve, hoje não há troca de correspondência escrita é manual. Eu tenho cartas da mãe, do pai, para a mãe. Havia um papel especial com uma vira em dourado. A mãe ia passar férias para a Calheta. Então o meu pai escrevia essas cartas lacradas
e a mãe guardou. Mas eu nunca li, porque achei que não, que era devassar a privacidade, nunca quis ler. Portanto, o papel das mulheres era muito, muito importante, porque elas colaboravam muito no pecúlio da casa, o que não quer dizer que hoje não seja. Hoje também é, e muito, e muito. E a mãe dizia-me tantas vezes: olha, Sara, a minha educação só para empregada doméstica. Porque fui para um colégio para a apresentação de Maria, aprendi francês, aprender piano, aprender a bordar, aprender isto, aprender aquilo. Mas não dava para mais nada, portanto era para a gestão da casa, gerir a casa. E foi isso que a mãe sempre fez. A mulher tinha um papel duplo, um papel enormíssimo, porque eu penso que era ela quem dava o equilíbrio dentro da família. O feminino numa família é muito importante. Acho que a mulher dava muita estabilidade ao homem. A gente diz que há meia laranja à procura da meia laranja, não senhor. É um sujeito inteiro à procura de outro sujeito inteiro que se entendem. Assim é que eu acho que é. E esse entendimento leva depois a uma construção de uma visão do mundo que há de passar para os filhos, para os netos. O enxoval é uma coisa que nós começamos de pequeninas. Pedimos à mãe agulha, um pedacinho de tecido e vamos vendo como a nossa mãe faz e as nossas irmãs fazem ao nosso lado, porque nesse tempo não tínhamos eletricidade, era tudo a luz de petróleo. Então nós à noite, quando eram noites grandes, punhamos ao lado delas para ver o que elas iam fazendo e depois como elas iam fazendo, a gente íamos aprendendo. E a mãe dizia assim: é preciso ter cuidado, porque o bordado não pode sair da risca de onde está o desenho feito. E nós fazíamos o bordadinho ali mal feitinho, mas fui andando e aprendi tudo. Aprendi tudo com as minhas irmãs e a minha mãe e a minha avó. O dote normalmente era como uma prenda que os pais davam aos filhos que iam casar. Acontecia que às vezes esse dote não era dado, ou porque o casamento era contrariado, ou porque até podia não haver dote. Isto é mesmo assim. As pessoas podiam não ter possibilidades de dar dote. Hoje em dia não se fala no dote, penso eu. Eu, por exemplo, não tive dote, nem nada que se parecesse. A minha mãe também não teve dote. Os meus avós, como foram casamentos contrariados, esse dote podia não ter aparecido. Portanto, o dote é diferente do enxoval. Eu fui para o liceu com 12 anos, fiz o geral, portanto até ao 5º ano, e desses 12 aos 16 nós tínhamos lavores e aprendíamos a bordar, a fazer tricô, a fazer matiz, a fazer ajure, a fazer esses trabalhos femininos, para depois até ajudar em casa. Na altura da minha mãe, muitas mulheres trabalhavam para ajudar o orçamento familiar. Por exemplo, faziam rendas, faziam bordados. Tudo isso era feito. Estas rendas antigas têm um bocadinho a ver com o antigamente, as senhoras que já faziam antes e depois
tinham estas tradições que passavam para as filhas e como antigamente as mulheres não trabalhavam também, não é? E então as mães transmitiam estes conhecimentos também para fazerem os enxovais, como os dotes. É porque naquele tempo era bordado. Naquele tempo era bordado de madeira, as mães, os maridos trabalhavam, as mulheres ficavam em casa e ajudavam as filhas, neste caso. Eu dei a 4ª classe, aos 11 anos, fui para casa, já não trabalhei fora, nesse tempo pouca gente ia para fora. A minha mãe sempre era o ganha-pão, era isso que a gente bordava, e bordava ponto de corda, garaneitos, e as letras, caseado, folhas abertas, era de tudo que era de ponto de madeira, era isso que a minha mãe ensinava. A ideia foi mesmo pegar no bordado de madeira tal como ele é e aplicá-lo e criar um produto inovador que não fosse igual àquele que existe do bordado de madeira, as toalhas, etc., que tem o seu valor fantástico, muito grande, mas eu quis pegar no bordado de madeira e dar-lhe uma roupagem nova e fazer um objeto contemporâneo. A fusão com o bordado de madeira tem a ver com um bocado a identidade aqui da região. Eu tento nos meus trabalhos, quando faço qualquer coisa, pôr sempre um cunho regional, se for possível, claro. E o bordado surgiu um bocadinho por acaso, porque a técnica da aresta, que é a técnica do século XVI, portanto é uma técnica que não é minha, é uma técnica bem antiga. Quando olhei para o bordado, pensei, e se eu aplicasse aqui onde é a linha, se eu fizesse a aresta, se calhar até encaixava, e experimentei, e resultou, e portanto a partir daí foi continuar. Foi também idolatrar um bocado de todas essas mulheres que andaram comigo desde sempre, pegar naquele trabalho delas e de muitas outras, e criar outro objeto, mas que elas estivessem lá de alguma forma. E certo que nos meus objetos, em todos eles, tem um bocadinho da minha mãe, porque a minha mãe é que faz o bordado de madeira e eu faço tudo o resto, faço toda a composição, a escolha das cores, dos materiais, tudo o resto. Mas está lá o bordado de madeira e é feito por uma dessas mulheres da minha família, portanto, está lá tudo. Portanto, esta aplicação das rendas na cerâmica também acaba por ser uma homenagem à minha tia, que já com a bonita idade de 93 anos, ainda continua a fazer as suas rendas e, portanto, eu aproveitei tudo o que era amostras, tudo o que era crochês que podia ser aplicado na cerâmica, ela já me passou e, de certa forma, acaba por ser uma homenagem, quer a ela, quer às mulheres da geração dela, que faziam disto uma forma de vida, muitas vezes.